Meus irmãos, essa semana eu olhei uma pesquisa recente do ano passado de um grupo grande que tem de pesquisas no meio evangélico lá nos Estados Unidos, e me surpreendeu um fato que nessa pesquisa eles entrevistaram jovens dos Estados Unidos todo, da geração Z, né, que tem hoje entre 15 e 25 anos mais ou menos. E uma coisa me chamou a atenção. É uma geração que é uma geração muito espiritual. Não crente, não cristã, mas é uma geração muito espiritual. Muitas vezes a gente tem uma ideia das pessoas que não são crentes como pessoas que não acreditam em Deus, negam a Deus, falam que ele não existe e não querem saber de nada disso. Só quero o corpo, só quero o aqui e agora. Mas essa geração, entre 15 e 25 anos, é uma geração que busca espiritualidade. É uma geração que busca algo a mais, algo além desse mundo, algo além do que eles veem. Isso é interessante, porque isso abre uma grande porta para nós. O problema é que eles buscam isso dentro deles mesmos. Eles buscam isso imaginando como é Deus, eles buscam isso em deuses falsos, eles buscam isso por si próprios. E a gente vai ver hoje que Deus, ele não deixa a gente buscando quem ele é. Deus, ele se revela a nós. Deus vem e se revela a nós. E foi isso que ele fez aqui com Moisés. Ele chama Moisés e se revela a Moisés para se revelar para o seu povo. Meus irmãos, o livro de Êxodo é um livro que ele é uma continuação do livro de Gênesis. Então, em Gênesis nós temos muitas promessas para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E o livro de Êxodo, Deus vai cumprindo essas promessas, vai guardando essas promessas, vai lembrando o povo das promessas que ele fez e que agora ele está cumprindo. Então, muitas vezes nesse texto você vai ver Deus falando, eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. É para Moisés se lembrar dos patriarcas. E a gente pode resumir o propósito do livro de Êxodo como revelar o Senhor como o Deus gracioso e poderoso que guarda a aliança, embora o povo transgrida a lei. Então, é um Deus que é gracioso, ele dá graça e ele cumpre a aliança, apesar do pecado do povo, apesar do povo transgredir a lei. E o público original de Moisés, pensa que Moisés está falando isso, né? Ele está narrando essas coisas. E as primeiras pessoas que estão ouvindo isso são as pessoas que vão entrar na Terra Prometida, entrar em Canaã. Então são pessoas que os seus antepassados por 400 anos estiveram no Egito como escravos. Então uma cultura totalmente influenciada pelo Egito, pelos deuses do Egito, pela força de Faraó, pelos costumes do Egito, e mais especificamente uma geração que viu seus pais morrendo no deserto. Morrendo no deserto porque não creram em Deus. Os pais desse público, eles tiveram a oportunidade de entrar na Terra Prometida. Mas se lembram quando eles chegam, Moisés manda os espias voltam, 10 espias falam, não tem jeito, não tem jeito. O povo que está lá é muito forte, a gente não vai conseguir. E o povo todo segue isso, o povo todo esquece das promessas de Deus e fala, não, nós não vamos conseguir conquistar essa terra. E somente 2 espias dão um testemunho bom
que são agraciados porque são os únicos dessa geração que entram na terra depois de 40 anos, com Josué e Caleb. Então esse povo viu seus pais morrendo no deserto porque não creram em Deus, porque não confiaram que Deus daria para eles a terra prometida. Então é um povo que agora, chegando na terra prometida, pode estar pensando, será que nós vamos conseguir? Nossos pais não conseguiram. As histórias que nós estamos ouvindo de Abraão, de Isaac, de Jacó, foram de pessoas que tiveram muitas dificuldades. Será que nós vamos conseguir? E Deus então chama aqui Moisés. Moisés, a história de Êxodo 1 e 2, mostra Deus preservando o seu povo, apesar da perseguição de Faraó. Deus preserva o seu povo, o povo cresce, de novo, como cumprimento da promessa de Deus, que o povo ia se multiplicar, e o povo multiplica, e Deus guarda todo o povo, e no capítulo 2 a gente vê especialmente Deus guardando Moisés sendo salvo, sendo levado depois para a filha de Faraó, criado no palácio de Faraó, mas o texto acaba com Moisés sendo rejeitado pelo povo. Se lembram que um egípcio briga com um hebreu, mata um hebreu, Moisés acaba interferindo e mata o egípcio. No dia seguinte, 2 hebreus brigam, Moisés tenta intervir e eles rejeitam, falam assim, você vai matar a gente também? E Moisés foge do próprio Faraó. Isso chega a Faraó e Faraó persegue Moisés e Moisés foge, por isso que ele está aqui no meio do deserto. E no meio do deserto, como um pastor, que é de um rebanho, que era algo muito depreciado, era uma profissão que não era bem vista pelos egípcios. Durante isso, num dia aparentemente comum, que ele ia sair com seu rebanho, uma coisa surpreendente acontece. E Moisés olha isso e a resposta dele é: eis-me aqui. Como nós lemos no texto de Isaías. É uma resposta que mostra que ele está disposto a fazer algo. Eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer? E a gente vê aqui essa imagem, né, que é uma imagem do próprio Deus, algo visível que Deus nos dá, que é essa sarça ardente, né? Sarça é um arbusto, uma árvore pequena, e o que era interessante nela era que ela queimava, ela estava pegando fogo, mas ela não queimava, ela não se consumia. Isso chama a atenção de Moisés. Moisés vai até essa sarça e dali ele ouve: Moisés, Moisés, Deus o chamando pelo nome. Então Moisés, que fugia de Faraó, Moisés estava tentando se esconder, ele é achado por Deus. E Deus chama então Moisés responde: eis-me aqui. E Deus continua falando: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Isso então para as crianças que estão desenhando e tem que desenhar Moisés sem as sandálias, né? Isso é uma amostra de Deus falando: olha, aqui é o lugar santo, você não pode entrar na minha presença do jeito que você está. Você tem que retirar as suas impurezas. As sujeiras têm que ficar de fora. Aqui é um lugar santo. E para estar na minha presença, você também precisa ser santo. Por isso que nós chegamos no culto, adoramos a Deus e confessamos os nossos pecados. Esse reconhecimento só vem quando nós temos reconhecimento de que Deus é santo. Se nós não reconhecemos que Deus é santo, nós não vamos nos importar com os nossos pecados. Os nossos pecados vão doer em nós, vão ser algo importante para nós, se nós percebermos a santidade de Deus. Se nós não percebemos que Deus é santo e puro, e Ele não pode estar com o pecado vai ser algo comum, algo que acontece mesmo, tudo bem.
Então, para confessarmos nossos pecados, para lutarmos contra os nossos pecados, nós temos que entender a santidade de Deus. E a reação de Moisés é apropriada. Ele então se abaixa, ele cobre o seu rosto, né? Ele esconde o seu rosto, melhor dizendo, porque ele teve medo. Que nem Isaías, que a gente leu, que quando viu Deus santo, 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 eu sou impuro, eu não posso estar aqui. Que nem Pedro, quando viu Jesus fazendo a pesca maravilhosa, ele fala, Senhor, se afasta, eu não posso estar com o Senhor. Mas nós só teremos isso se nós percebermos a santidade de Deus. Então essa reação de medo, de pavor, é porque Moisés reconheceu a santidade de Deus. E nós não podemos brincar com a santidade de Deus, meus irmãos. Nós não podemos pensar que estamos na presença de Deus e isso é algo comum, é algo normal, eu faço o que eu quiser, eu venho do jeito que eu quiser. Nós precisamos estar na presença de Deus com temor. Com o temor que vem da santidade de Deus. E o povo que estava entrando na terra, eles precisavam saber que eles estavam entrando na terra santa, na terra de Deus, e eles não podiam ficar do jeito que eles eram. Eles tinham que ser purificados. Eles tinham que mudar. Não dava para eles levarem as impurezas que eles tinham do Egito, que eles aprenderam no Egito. Eles tinham que ser um povo santo. Deus ia ensinar para eles como eles seriam santos. Mas esse povo tinha que saber que eles tinham que ser santos. Então, quem é esse Deus, né? Quem é o nosso Deus? Em primeiro lugar, é esse Deus santo. É um Deus santo, que não pode estar com o pecado. E aquele povo precisava saber que para estar num relacionamento com Deus, eles precisavam saber que Deus era santo e que eles precisavam ser santos. E o texto continua e Deus mostra que ele é um Deus santo e ele é um Deus do pacto. Ele é um Deus da aliança. Vamos ler do versículo 7 até o versículo 9, diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu... Até o 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Então esse Deus santo, Deus santíssimo, isso não quer dizer que ele é um Deus distante de nós. Ele é um Deus da aliança. A aliança é um vínculo que ele fez com o homem. E por isso que ele lembra aqui várias vezes que ele é o Deus de Abraão. Porque foi um vínculo que ele fez com Abraão lá em Gênesis 12. E tudo que Deus está fazendo aqui no Êxodo é uma amostra dessa aliança. Ele não é um Deus que não se importa, mas é um Deus que fala que esse é o meu povo. É um povo que é dele. E o texto fala que ele ouve, que ele vê, que ele se lembra da aliança, que ele conhecia aquele povo. Então as crianças estão desenhando o povo clamando e o povo chorando, e eles choravam para alguém, para um Deus que ouve, para um Deus que conhece esse povo. E a aliança nos dá certeza disso. Com a aliança, Deus se vincula a nós de uma maneira que ele cumpre a sua promessa de estar conosco. Ele cumpre as suas promessas de ser o nosso escudo, como ele fala para Abraão. Ele cumpre as suas promessas de nos abençoar com bênçãos e com riquezas espirituais que nós temos em Jesus Cristo. Então as coisas que nós recebemos de Deus é porque ele olha para nós, ele se vinculou a nós e ele faz isso com graça.
Ele faz isso com alegria. Ele nos dá as bênçãos que ele prometeu. E nós podemos ter certeza que ele vai cumprir essas bênçãos. Aquele povo, então, que estava entrando no Egito novamente, estava entrando em Canaã, eles tinham que ser lembrados disso, da fidelidade de Deus, para não cometer o mesmo erro dos pais deles. Eles precisavam lembrar, esse Deus é um Deus da aliança, esse Deus é um Deus do pacto, é um Deus que é fiel. Ele prometeu para Abraão e ele vai cumprir agora. Então esse Deus é um Deus santo e é um Deus do pacto. E ele vai começar aqui a partir do versículo 10, ele vai então designar Moisés para ser um instrumento dele para cumprir essas promessas. E a gente vai ver que Moisés, ele, apesar de ter dito, eis-me aqui, pode contar comigo, eu estou aqui para fazer o que o Senhor mandar. A gente vai ver que Moisés começa primeiro com algumas perguntas, que são até perguntas legítimas. A gente vai ver no fim que o coração dele, na verdade, não cria e não estava tão disposto a obedecer a Deus. Nós vamos ver primeiro agora as duas perguntas que Moisés faz para Deus. A partir do versículo 10, diz assim: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então a primeira pergunta que Moisés faz é: quem sou eu? E aqui Deus começa a mostrar para Moisés: Moisés, esse é o meu plano. Eu sou o autor. Você se preocupa com me obedecer. Porque Moisés está pensando que é tudo dele. O que eu vou fazer? Como que eu posso ir em frente a Faraó? Como eu que estou sendo perseguido por Faraó, que fui rejeitado pelo meu próprio povo, pelos hebreus, como que eu vou fazer alguma coisa? E a resposta de Deus é: eu serei contigo. Eu estarei com você. Não é o que você vai fazer para Faraó, é o que eu vou fazer com Faraó. O chamado para o serviço sempre vem acompanhado da presença de Deus. Deus não nos chama para algo e nos manda e fala: vai na sua força, faz o que você quer. Lembra da grande comissão? Jesus fala para os discípulos: ide, pregar o evangelho, fazei discípulos, e eu estarei contigo, eu estarei com vocês. O chamado sempre vem com a presença de Deus. Ele é o Deus do pacto, ele é o Deus que está conosco, ele é o Deus que se ligou a nós, que se vinculou a nós. E ele é o autor desse serviço. Moisés é só um instrumento. Moisés sozinho não pode fazer nada mesmo. Moisés sozinho é rejeitado pelos seus. Mas Deus é o autor. Deus é quem vai fazer essa obra de salvação. E Deus não só promete, como ele fala: esse será o sinal. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão neste monte. É interessante porque ele dá um sinal, não para Moisés ver ali naquele momento. Ele fala: ó, o sinal vai ser, isso vai se cumprir. Você vai tirar o povo do Egito. Quando você tirar um povo do Egito, esse vai ser o sinal de que eu estou contigo. Deus não dá um sinal ali na hora para Moisés ver. Ele fala: você vai ter que ter fé. Você vai ter que cumprir as coisas. E quando o povo sair do Egito, estiver me adorando nesse monte aqui mesmo, aí você vai ver que eu estou contigo. Aí você vai ver um sinal. E Moisés continua perguntando, no versículo 13, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês.
Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então Moisés agora fala, olha, ele primeiro perguntou, né, quem sou eu? E agora ele fala, e quem é o Senhor? Qual que é o seu nome? Vê a mentalidade egípcia de vários deuses. Ele fala, ó, tem que dar um nome. Porque eu vou chegar pro povo e falar Deus, eles têm um monte. Eles conhecem muitos. Falar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, talvez é um povo que está já tão distante disso que eles podem falar, quem é esse Deus? Eu preciso de um nome para esse Deus. Isso Moisés pergunta. Eles vão perguntar qual é o nome dele e o que eu lhes direi. Deus responde com a resposta de Deus um tanto enigmática, né? E até hoje existem muitos debates o que significa isso exatamente e como se fala até esse nome, né? Vocês viram que na canção nós cantamos Jeová. Você pode ter outras maneiras de se falar, né? Jeová, Javé, Yavé, porque a gente não tem exatamente certeza de como que era falado. Mas o que o texto traz pra gente é que Deus fala, eu sou o que sou. Ou em algumas versões, eu serei o que serei. E o que Deus explica para Moisés disso é, eu sou o eterno. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lá atrás. Eu sou o mesmo Deus hoje que chego aqui para você e estou enviando você, Moisés, e eu vou ser o Deus das suas gerações. Eu sou eterno. Eu sou o mesmo, eu não mudo, eu sou fiel. O que eu falei para Abraão, eu estou falando para você e eu vou falar para os seus filhos. De geração em geração, eu sou o mesmo Deus. As próximas gerações vão me conhecer como Abraão me conheceu. Eu sou o mesmo Deus, eu não mudo. Então Deus se apresenta, eu sou o que sou. Esse é o meu nome, e é esse nome que eu vou levar por todas as gerações. E a partir do versículo 16, Deus narra o que vai acontecer. Então, vamos ler agora a partir do verso 16 até o fim do capítulo 3, e veja que Deus está falando para Moisés o que vai acontecer. Ele já falou, ó, você vai tirar eu estou te chamando, vou te enviar para Faraó para que você tire do Egito o meu povo. E agora ele explica para Moisés como isso vai acontecer. A partir do versículo 16, ele fala assim, vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante do egípcio, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Então Deus fala, Moisés, os anciãos vão te ouvir. Você vai falar para eles e eles vão te ouvir. Não só vão te ouvir, como eles vão com você para Faraó. Você vai falar para Faraó e Faraó, ele vai deixar você ir. Não sem resistir. Ele vai precisar de uma mão forte. Mas ele vai deixar você ir. Eu estarei com vocês. Eu farei prodígios. Eu farei maravilhas no meio dos egípcios. E Faraó vai deixar vocês irem. E não só vai deixar vocês irem, como vocês vão sair daí com as riquezas do Egito.
Vocês não vão sair de mãos vazias, mas o que vocês vão levar com vocês, vocês vão pegar dos egípcios. Vocês vão pedir para os egípcios e eles vão dar para vocês. Então, vê que Deus, ele fala, Abraão, vai acontecer assim. Então agora você vai e faz o que eu estou falando para você fazer. E aqui tem algumas coisas interessantes, meus irmãos. Principalmente sobre essa última parte. Antes disso, nós vamos ver em outras exposições mais para frente as maravilhas que Deus fez, que nós chamamos, né, das pragas do Egito, as 10 pragas. Mas no texto do Êxodo, o Senhor sempre se refere a elas como maravilhas e prodígios. Porque elas são bênção de Deus para o seu povo. Praga está ligado à maldição. E as maravilhas que Deus faz são bênçãos que ele dá para o seu povo, para livrar o povo do Egito. E ele fala que o povo vai sair com riquezas, né? E aqui a primeira coisa é que isso cumpre algo que ele falou para Abraão em Gênesis 15:4. 15:14. Ele fala para Abraão que o povo, que os seus descendentes iam para o cativeiro, mas que eles iam sair do cativeiro com grandes riquezas. E como que escravos vão sair com riquezas? E aqui ele fala, o povo vai pedir e os egípcios vão dar. E essas riquezas vão ser usadas depois no deserto para a construção do tabernáculo. Lembra quando Moisés e o povo vão construir o tabernáculo, eles têm que construir a arca e todos os itens, e é tudo de ouro, e é tudo precioso, e da onde eles tiraram tudo isso? Do Egito. Então Deus dá a eles essas riquezas, e aquilo que os egípcios tinham, e aquilo que o povo tem agora no deserto, isso veio da própria mão de Deus. Não foram eles que conseguiram, não foram eles que trabalharam por aquilo, não foram eles que encontraram aquilo no meio do deserto. O que eles tinham foi Deus que deu para eles. O povo precisava saber disso. O povo precisava se lembrar que o que eles tinha vindo de Deus. E Deus então explica tudo isso para Moisés e a gente pode esperar então que Moisés agora vá, né? Eis-me aqui, Senhor. Eu já falou que tudo isso vai acontecer, que eu vou falar e os anciãos vão crer, o faraó vai resistir, mas o Senhor mesmo vai fazer com que ele deixe a gente sair. Então, vamos nessa. E o que acontece é o contrário. Moisés, como aqueles 10 espias que não creram, ele também continua agora levantando obstáculos. E Deus responde graciosamente para Moisés. E primeiro ele dá alguns sinais para Moisés. Vamos ler a partir do versículo 1, agora do capítulo 4. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. Então ele disse, jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse, isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou, ponha agora a mão no peito. Ele o fez e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse, põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses 2 sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então, Moisés começa essa próxima fala dele desacreditando tudo que Deus falou para ele. Ele começa falando, eis que eles não vão acreditar em mim, nem vão me ouvir.
Deus tinha acabado de falar que eles iam ouvir. Moisés fala, não, eles não vão acreditar em mim. E Deus, então, graciosamente começa a dar sinais para Moisés. Fala assim, ó, Moisés, deixa eu te ajudar na sua falta de fé. Vou te dar um sinal. Primeiro sinal, um bordão. Algo que você usa todo dia. Você é pastor, você está sempre com um bordão na mão. Tá vendo esse bordão comum? Joga no chão e se transforma em serpente. Serpente tem todo um simbolismo porque é o principal símbolo do faraó. Se vocês têm alguma imagem de faraó na cabeça, daquelas tumbas egípcias, vão lembrar que na coroa tem uma serpente saindo da frente da coroa, assim. É um símbolo de faraó. Deus fala, esse bordão que você carrega todo dia com você, olha o que eu vou fazer com ele. Se transformou numa serpente. Agora pega de novo, você está com medo, você está fugindo dela, pega ela de novo pela cauda. Transformou em bordão de novo. Aí Deus continua. Tua mão tá boa, tá sadia, tá saudável. Agora tá leprosa. E a lepra também tem todo um simbolismo de impureza, de algo difícil de ser curado. Se a gente lembrar lá do livro de Levítico depois, tem toda uma regulação, uma regulamentação do sacerdote ir na casa, ver se tem mofo, ver se a pessoa está curada da lepra. Tem toda uma regulamentação que Deus dá para ver se foi curado mesmo, para aquilo não se espalhar. E é tanto um sinal de impureza. Deus fala, olha, quem controla a lepra sou eu. Agora você está com lepra, agora você não está mais. A água, que é o símbolo do Nilo, algo que é super importante para o Egito, ó, essa água, eu que controlo, ela vai virar sangue. Eu que sou o Deus dessa água, não tem outros deuses aí, não tem outros deuses que dão vida, sou eu que estou por cima de tudo isso. E vocês, povo que estão ouvindo Moisés agora entrando na Terra Prometida, vocês vão chegar lá e vão ouvir de outros deuses. E lembrem-se, eu sou o Deus. Quem é o maior que vocês conhecem? É Faraó, eu sou Deus sobre Faraó. Não há outro Deus que vai controlar vocês, não tem outro Deus que vai fazer com vocês algo que eu não quero que aconteça com vocês. Eu estou no comando. E cada um desses sinais servia então para o povo ter fé naquilo que Deus ia fazer. Deus estava operando. Não era Moisés. Moisés levava aquele cajado todo dia. E nada acontecia com aquele bordão. Mas quando Deus intervém, quando Deus chama Moisés, quando Deus vai usar Moisés, aquele cajado vira uma serpente, volta a ser bordão. Deus faz o que quiser com aquilo. E ainda com tudo isso, o eis-me aqui de Moisés envia outro. Vamos ler os últimos versos aqui do 10 ao 17. Como Moisés continua falando, Deus, não. Chegando ao ponto de falar, envia outra pessoa. Eu não sirvo para isso, o Senhor errou. O Senhor me achou aqui no meio do deserto, mas não era eu que o Senhor estava procurando, não. Versículo 10 diz assim, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente nem do passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vai, eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse, Arão, o levita, não é seu irmão? Eis que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, ele se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Meus irmãos, a irreverência de Moisés
chega a tal ponto de falar, Senhor, Senhor, eu não consigo nem falar, Senhor. Ele fala, eu nasci assim, e eu estou falando aqui com o Senhor, eu continuo com essa dificuldade. Isso é, o Senhor me criou assim, e mesmo agora que eu estou falando com o Senhor ainda não curou isso. Vai colocando a culpa em outro. O Senhor me fez assim. O Senhor apareceu para mim e eu continuo sendo ruim para falar. E Deus mostra então para ele, Deus responde, né? No versículo 11: Quem fez a boca do homem? Não sou eu, Senhor, agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Então, Moisés, sua boca é que nem o bordão. O que eu fiz com o bordão, eu faço com a sua boca. Você não sabe falar, você vai saber falar. Você não sabe o que falar, eu vou te falar o que você vai falar. E Deus mostrando, vocês são incapazes. Aquele povo que vai entrar na terra prometida. Vocês são incapazes mesmo. Vocês vão olhar para os inimigos e vão falar, eles são muito numerosos, eles são muito mais fortes. Mas não é vocês. Sou eu que estou fazendo isso. Eu sou o Criador, eu sei quem eu estou chamando. Moisés, eu sei que você tem dificuldade para falar. Eu que te fiz, eu que fiz a boca. Eu que fiz o mudo, eu que fiz o mudo, eu que fiz o surdo. Eu que fiz todas as coisas, eu não errei. Eu estou te chamando porque eu vou te usar. E aí Moisés então chega ele mostra o coração dele, que estava por trás de todas as perguntas, de tudo. Ele fala, Senhor, envia outro. Envia outro. Eu não vou conseguir. Ele mostra aqui a sua indisposição de confiar e de obedecer a Deus. Deus então fala para Moisés sobre Arão, seu cunhado, então ele vai. E ele vai falar. E eu vou falar com você, e você vai falar para ele, e ele vai falar para o povo. E Arão então é comissionado e vai junto com Moisés. E o texto não termina com Deus perguntando algo para Moisés. Termina simplesmente, leve, pois, na mão este bordão com o qual você fará os sinais. Desde o começo, Deus não está perguntando para Moisés, Moisés, você quer ir? Moisés, eu tenho uma função. Você está afim ou não? Deus está falando para Moisés o que ele vai fazer. Não está questionando se Moisés quer ir ou não. E Moisés, então, sai e leva e começa a fazer, a cumprir, a ser instrumento de Deus para cumprir tudo aquilo que Deus tinha prometido. Então, para os ouvintes de Moisés, essas coisas eram importantes. Deus é santo, Deus é o Deus da aliança, e Deus vai cumprir o seu plano apesar das nossas limitações. Isso era o que o povo lá tinha que ouvir. Mas e nós hoje? Trazendo as aplicações aqui do texto para nós. Primeira coisa, meus irmãos, nós precisamos buscar a santidade. Moisés viu, percebeu que ele estava num lugar santo, escondeu o seu rosto. Teve temor de Deus. E nós temos temor de Deus? Moisés teve a princípio um temor, mas depois as suas ações não demonstraram esse temor, porque ele foi desafiando Deus, foi falando, Deus, não, 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 não. Ele teve um temor inicial de Deus, mas depois ele não demonstrou esse temor. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a santidade de Deus. Deus vai apresentar a santidade àqueles que se achegam a Ele. E só assim nós perceberemos os nossos pecados, nós perceberemos que nós precisamos de Deus, que nós somos dependentes de Deus. Nós perceberemos, acima de tudo, que nós não conseguimos estar na presença desse Deus Santo. Nós vamos falar como Isaías, que nós lemos, eu sou impuro, não posso estar na sua presença. Nós vamos falar como Pedro, Senhor, se retira, eu não posso estar na sua presença. E é só quando nós percebermos isso,
E nós vamos dar todo o valor a Jesus Cristo. Porque é através de Cristo que nós podemos estar na presença de Deus. É através de Cristo que nós podemos falar, viemos aqui adorar a Deus. É através de Cristo que Deus nos aceita como filhos puros. Como filhos que foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, para estarmos na presença desse Deus Santo, nós precisamos da mediação de Jesus Cristo. Nós precisamos que o Senhor seja a nossa santidade. Paulo, na primeira carta dos Coríntios, ele vai falar que Cristo é a nossa santidade e que nós fomos chamados para sermos santos. Então, quando olhamos para Cristo, nós podemos ter a certeza que nós somos santos porque Ele nos fez santos e que nós somos agora chamados para buscar essa santidade. E nós temos que buscar essa santidade mesmo. Nós não podemos viver como se tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que queremos está bom diante de Deus. Nós temos que pensar segundo os pensamentos de Deus. Nós temos que perceber a santidade de Deus e buscar essa santidade em Jesus Cristo. Segunda coisa que nós precisamos é ter esperança na promessa de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 6, vai falar que Deus jurou por si mesmo para nos mostrar com maior clareza que o seu propósito era imutável e para que nós tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Então, a aliança que Deus fez para nós foi por causa da nossa fraqueza. Deus não precisava fazer aliança para nós, conosco. Ele não precisava prometer coisas que ele ia cumprir depois. Ele não precisava de nada disso. Mas ele, por iniciativa própria, ele condescendeu, ele foi ao encontro do homem e se vinculou ao homem. E ele fez isso para nos dar maior certeza. Nossa fé falha, nossa fé é fraca. Mas nós podemos nos lembrar da certeza que Deus nos deu na aliança. E essa certeza nós vemos no próprio Jesus. Jesus, em João, ele fala que ele é o eu sou. Lembra quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus e Deus fala, eu sou o que sou. Em João, Jesus fala, eu sou. Aquele que se apresentou para Moisés na sarça ardente, sou eu mesmo, eu sou o mesmo Deus. Eu ouvi a aflição de vocês, eu vejo o pecado de vocês, eu vejo que vocês estão sofrendo com o pecado e eu vim para interceder, eu vim para resgatá-los, eu vim para tirá-los da escravidão do pecado. Se lá o povo de Israel estava escravo do Egito, o povo de Deus está escravo do pecado, estava escravo do pecado. E Cristo veio para nos resgatar. E o preço que ele pagou foi o seu próprio sangue, a sua própria vida. Então o êxodo do Egito aponta para Jesus Cristo. Ele veio em nosso resgate. Ele verteu o seu sangue e nos resgatou, nos tirou da escravidão do pecado. E nos deu riquezas. Então as bênçãos espirituais que nós recebemos com a salvação, a fé, o arrependimento, a santidade, a adoção, a glorificação, tudo isso são riquezas que Cristo conquistou. Aquelas riquezas que o povo recebeu do Egito apontavam para essas riquezas espirituais que nós recebemos em Cristo. Jesus foi o cumprimento do êxodo. E Jesus fala em João 8 que nós devemos crer que Ele é o eu sou, senão nós morreremos nos nossos pecados. E por último, meus irmãos, esse texto se aplica a nós na medida que nós devemos servir a Deus com fé. A nossa conversão, ela já traz em si um chamado. Nenhum cristão pode falar que não tem chamado. Todos nós somos chamados por Deus para fazermos discípulos. Todos nós somos chamados por Deus e comissionados por Deus para anunciar Jesus Cristo. Então, cada um de nós, no seu contexto, no seu trabalho, na sua função em casa, nos seus relacionamentos,
todos nós temos uma mensagem a passar. Jesus Cristo é o Senhor. E se nós não fazemos isso, nós estamos fazendo que nem Moisés. Ah, Senhor, eu não consigo. Ah, Senhor, eu não posso. Ah, Senhor, eu. E Deus fala, não é você, sou eu. Você vai e faça. E aqueles que eu quiser chamar, esses vão ouvir, esses vão crer. Que nem era Deus que moldava o coração de Faraó para deixar ou para não deixar o povo ir, é Deus que molda o coração daqueles a quem nós falamos. Jesus Cristo é o Senhor. É Deus que vai cortar o coração, quebrar o coração ou endurecer o coração. E a nossa parte é servir com fé, obedecer, cumprir o nosso chamado. E que o nosso chamado não vire como o de Moisés, que começou com eis-me aqui e terminou com envia outro. Que nós respondamos com fé ao chamado de Deus. Meus irmãos, então esse Deus é um Deus santo, é um Deus do pacto, um Deus da aliança, e é um Deus que cumpre as suas promessas, apesar das nossas limitações. Nós devemos servi-lo com santidade, nós devemos servi-lo com esperança, nós devemos servi-lo com fé. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.